Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Marcelo Sakai. O Marcelo é CEO e cofundador da Mobcity. Sakai, prazer recebê-lo. Obrigado por ter se deslocado até aqui o estúdio para nos ajudar a fazer mais um programa. Ansioso para ouvir a tua história, a tua jornada. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer é todo meu, agradeço o convite, estou feliz aqui de participar, entendendo o propósito que a Prime tem, então espero contribuir bastante aí. Agora, o amigo tem um DNA muito parecido do meu, né? Empreendedor, né? A Mobcity já está aí na estrada há mais de 10 anos. Como é que está sendo essa trajetória, essa jornada, ver um filho que está crescendo e já com tanto sucesso? Sim. Hoje eu estou muito feliz depois de 10 anos ter passado por várias fases, né? A primeira fase, inclusive, do empreendedorismo, a gente fala que é pular de um avião sem paraquedas e construir ele no meio do caminho, né? Mas temos muito orgulho hoje de ver que a gente tem uma equipe já consolidada, clientes consolidados, né? Ainda tem muito desafio pela frente, mas está muito bacana. Eu sempre falo que empreender tem o ônus e bônus, né? A Prime é a 7ª empresa que eu criei na minha vida. Eu sempre fui um empreendedor e sou apaixonado pelo empreendedorismo e sou um desafiador para o CLT pensar em ter o seu próprio negócio. O bônus, eu digo que você é dono da tua agenda, que você é dono daquilo que você quer gerar como receita. Agora o ônus é a responsabilidade de saber que você precisa fazer as coisas acontecerem, né? Que muito daquilo que precisa acontecer depende da gente, né? Como é que você trabalha com isso? Como é que você foi se desenvolvendo para chegar onde você chegou e ter esse sucesso que você está tendo hoje, Sakai? Legal. Acho que a primeira coisa é que eu sempre gostei de atender gente. Eu sempre gostei de trabalhar para os outros. Eu sempre gostei de resolver problema das pessoas. Legal. Então, no meio do caminho, eu sempre vi muita gente falar assim, eu resolvi empreender porque eu cansei de trabalhar para o meu chefe, cansei de trabalhar para os outros. E a gente aprende que, na verdade, você vai trabalhar mais, né? Você vai trabalhar cada vez mais e incansavelmente tem que pensar como que você está criando cada vez mais valor. Então, eu acredito que empreender é isso. Não tenho nenhum problema em trabalhar para os outros, em ter chefe. Na verdade, eu tenho, né? Eu me considero estagiário de todo mundo ali todo dia e estou sempre ali trabalhando para investidores, para clientes, para o público, enfim, para todo mundo. A pandemia foi o divisor de águas no mundo, né? Ela mudou significativamente a maneira das pessoas viverem. E teve um impacto significativo também na questão do transporte, né? Como é que está o panorama de transporte? O que você pode compartilhar com o nosso telespectador nesses últimos anos, essa mudança de cenário também no segmento de transporte, Sakai? Bom, a pandemia eu vejo que ela acelerou muitos processos que já estavam para acontecer. O que eu vejo hoje é que as empresas de transporte elas estão cada vez mais sendo obrigadas a cuidar de coisas que às vezes não são do core business dela. Então, uma empresa, por exemplo, que tem uma frota de carros, hoje ela tem que investir tempo trabalhando parte de LGPD, parte de cibersegurança, né? E às vezes a qualidade do core business que ela tem em oferecer capilaridade, em oferecer portfólio, oferecer atendimento no tempo que é necessário, isso às vezes acaba ficando. Então, inclusive, parte da Mobcity é tentar preencher esse gap. Como é que nasceu a ideia, né? Porque os empreendedores, principalmente vocês de tecnologia, eu quando vou para o Vale do Silício, eu não sei se eu volto chorando ou se eu volto festejando, porque são tantas coisas que eles criam, que desenvolvem, por que eu não pensei nisso antes, né? Seu negócio é mais ou menos isso, né? Meio que, tá na cara, você não pensou nisso. Como é que foi isso? Como é que você teve essa sacada e como é que você decidiu abraçar esse segmento de transporte? Legal. Bom, acho que primeiro de tudo, empreender para mim é criar laços próximo de coisas que já existem, né? Eu acho que é uma lenda você falar assim, vou inventar algo que não existe. Perfeito. E essa busca às vezes acaba atrapalhando, né, o empreendedor de chegar em algum lugar. Eu não tenho como deixar de contar como eu comecei sem ser um pouco romântico, né? Eu amo gente, né? Eu sempre transitei em ambientes diferentes, né? Conheci gente de todas as camadas sociais e sempre gostei de colocar elas junto, né? E esse aproximar as pessoas
eu acabei indo trabalhar na Anshan e acabei aprendendo a fazer isso de forma profissional. E eu sempre gostei de dar muita carona, pegar muita carona na faculdade. A forma de eu até aprender mais inglês, eu dava carona para muitos estudantes de fora, né? Eu rodava ali o campus da USP de Ribeirão Preto, eu morava no outro canto da cidade, então eu às vezes fazia esse trabalho. Então, oferecer carona, colocar as pessoas juntas, acabei começando a Mobcity com um projeto de carona para a empresa. E por que empresa? Porque eu trabalhava com B2B na Anshan, né? Então, ali juntou a fome com a vontade de comer, e aí a gente foi evoluindo passo a passo. E nesses mais de 10 anos você já tem aí várias conquistas, né? Eu acho que a maior conquista é o próprio reconhecimento do mercado por aquilo que vocês construíram e por aquilo que vocês estão construindo, pelo benefício que vocês oferecem para as empresas hoje. O que você pode destacar das principais realizações que você tem acumulado nesses mais de 10 anos, Sakae? Olha, a gente teve alguns reconhecimentos que são marcos para o mercado, vamos dizer assim, né? A gente foi reconhecido por um trabalho em uma grande empresa de energia, né, aqui de São Paulo, por um projeto que foi reconhecido na ONU, né, o compartilhamento de pessoas que reduziu o número de carro, o número de CO2, mas que também gerou uma economia para a empresa de mais de 24%, 25%. Tá? A gente, como inovação, a gente conseguiu criar um produto que uma outra empresa que tem uma frota muito grande de veículos, mas tinha uma ociosidade muito grande, eles conseguiram cortar 10% dos veículos que não eram utilizados. Né? E, ao mesmo tempo, na solução, ele consegue, né? Aqui não tem essa opção, mas vai ter outra nessa região, vai ter um táxi, vai ter um aplicativo de mobilidade ali. Agora, para o nosso telespectador, a gente está falando de Mobcity, a gente está falando de mobilidade, a gente está falando de transporte, mas para o nosso telespectador entender o seu negócio, o que a Mobcity e o que ela oferece para o mercado hoje? Tá. A Mobcity é uma empresa de mobilidade, né? A nossa visão é que quanto mais transparência, quanto mais conectividade a gente tiver como oferta para as empresas acessarem, os nossos clientes acessarem empresas de transporte, né, com transparência, com eficiência, você vai conseguir, vamos dizer assim, né, acho que uma forma fácil talvez de falar é ser um iFood da mobilidade, um iFood dos transportes. Né? Então, facilitar o pagamento da transparência, você conseguir colocar políticas de mobilidade. Tá. Então, uma empresa hoje que tem 30 mil funcionários ou 1.000 funcionários, você consegue ter a política de essas pessoas utilizam em tal horário, elas têm essas opções, não precisa ficar dependendo de alguém no telefone, ficar liberando. Né? Um exemplo que eu gosto de dar é, imagina que tem uma pessoa que tem mobilidade reduzida na empresa e precisa de um carro adaptado para a cadeira de rodas. A gente consegue, através dos nossos robozinhos, deixar automatizado essas políticas. Então a Mobcity é uma plataforma com inteligência que está plugada em N outras plataformas e traz a melhor opção de acordo com as regras que a empresa estabeleceu, é isso? Isso, exatamente. Então eu tenho uma empresa que tem 1.000 funcionários, desses 1.000 funcionários, 200 normalmente usam meio de transporte, ou Uber, ou 99, e você, através da Mobcity, sinaliza de acordo com a parametrização do cliente aquilo que o utilitário, o meu colaborador, de melhor opção ele tem dentro das regras estabelecidas, é isso? Isso. Então imagina, hoje você tem empresas que atuam no país inteiro e até fora. Né? E você tem cidades que sim, uma Uber e uma 99 funciona melhor, mas ali você tem às vezes uma cooperativa de táxi que é bem organizada, que oferece também qualidade, ou você tem uma empresa de transporte executivo que tenha vans, que tenha opções, mas como você controla? Porque quanto mais opções, você tem que controlar contrato, tem que controlar pagamento, tem que auditar pagamento. Né? E às vezes aquela empresa local ela não tem uma tecnologia que consiga chegar nessas grandes empresas com cibersegurança, com LGPD. Então imagina uma empresa que onde o seu colaborador for no país, ele vai conseguir encontrar a melhor opção naquele local dentro das regras e políticas da empresa. Agora,
eu imagino que isso, além de facilitar a gestão, compliance, você tem uma redução de custo, né? Dá para estimar hoje, em média, né? Isso varia muito de empresa para empresa, mas o que essa despesa com locomoção representa hoje na estrutura de custo de uma empresa? Sakai tem esse estudo? Sim, sim. Hoje a média é de 20%. 20%? Porque você tem um histórico, né? Você tem empresas no passado como a UAPA, né? Empresas, a EasyTax no passado, que quando eles digitalizaram o papelzinho, né? Aquele boleto, teve um ganho de 40%. Porque não tem auditoria, né? Aquele famoso, deu 85, quer que eu arredondo para 90 e tal, né? Festa, então, né? E aí a parte da digitalização lá atrás foi para 40. E aí, nos últimos 10 anos, começaram a surgir as plataformas. De 10 anos para trás, a gente tinha uma economia baseada no ativo. Quem é dono do transporte, né? E aí, com o tempo, o surgimento das plataformas colaborativas, Airbnb, Uber e tudo mais, a gente começou a ter uma economia baseada na economia compartilhada. Né? E agora a gente está entrando na fase da economia inteligente, porque eu tenho muitas opções, tem muito aplicativo como Uber 99 no interior dos estados. Você tem uma V1 no Espírito Santo, você tem uma Machine que ajuda muitas empresas no Nordeste, né? a pequenos operadores de transporte, e as grandes empresas não conhecem. Né? Então, hoje você precisa de uma inteligência para poder chegar e ter essas melhores opções. Sensacional, adorando o nosso bate-papo. Vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto aqui com o Marcelo Sakai. O Marcelo é CEO e cofundador da Mobcity. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Marcelo Sakai. Marcelo é CEO e cofundador da Mobcity. A gente tem falado de transporte, a gente tem falado de mobilidade, mas para o nosso telespectador ter o conhecimento exatamente do que a gente está falando quando a gente usa a palavra mobilidade, Sakai? Bom, a mobilidade corporativa, né, principalmente, que é o âmbito que nós trabalhamos, hoje, cada empresa, o Brasil é muito grande, as empresas têm características diferentes, né, então você tem uma empresa que às vezes ela é mais baseada no deslocamento de fretados, você tem uma empresa que é baseada no deslocamento de táxi, você tem empresas que são baseadas em ter frotas, né? Então, cada empresa dessa, principalmente no passado, você tinha o fretado é a área de RH, o táxi quem paga é uma área de finanças, né? E são áreas que às vezes não está vendo a experiência do colaborador. E, né, as pesquisas dos últimos 8 anos, né, sempre falam, às vezes falar regionalmente, né? O paulistano, ele trocaria a empresa que ele está para não ter que se deslocar porque ele odeia o trânsito, ou os jovens não querem mais ter carros. Então, não só afeta o custo, a experiência de deslocamento dos colaboradores dentro da empresa, como também afeta a sustentabilidade ali, a qualidade de vida do colaborador. Então, a mobilidade corporativa, ele trata a gestão das diferentes opções de transporte para o deslocamento dos colaboradores. Né? Diferente até da mobilidade, que tem alguns termos, que é a mobilidade quando o colaborador vai trocar de filial ou vai mudar de país, né? Então tem esse... E como é que é hoje a aceitação das empresas quando você vai apresentar a Mobcity, né? Qual é a porta de entrada, por exemplo? Você vai falar com o RH, você vai falar com o financeiro, e como é que, se é que tem as principais dúvidas, eventuais resistências, como é que você está olhando agora para a área comercial do negócio? O que você pode dizer para nós, Sakai? Depende muito da empresa mesmo, né? Depende ali naquela empresa quem que está sendo o líder, quem que está com a bandeira na mão de gerenciar esse processo. Hoje, um dos públicos que tem mais entrado em contato com a gente ou é o gestor de frota ou é o gestor de viagens. Né? Normalmente o gestor de viagens, a gente faz parte até inclusive da Lagev, que movimenta muito esse tema de eficiência em viagens. Então, quem está ali gerenciando o deslocamento na compra de avião, porque a pessoa viaja, mas ela precisa chegar no aeroporto. Né? E como que eu faço um total cost? Porque o CFO quer saber o budget total. E isso é muito difícil entre ferramentas diferentes. Então, a Mobcity, ela hoje, comercialmente, a gente pega na mão de quem está com a mão levantada, falando, poxa, eu preciso centralizar, eu preciso digitalizar, eu preciso de informação em tempo real,
eu preciso de um Power BI aqui que me mostre quem está dentro da política, quem está fora da política. Né? E muitas vezes eu também preciso de alguém que me ajude a desenvolver uma coisa que é para a gente ali. Né? Então a gente também tem essa possibilidade de customizar algumas coisas que, se for melhorar a experiência do cliente ali, está no nosso DNA. Agora, de tempo em tempo surge novos nomes, novas nomenclaturas que a gente precisa conhecer. Né? O atual é o MaaS. O que significa esse nome e como é que as empresas têm se beneficiado desse conceito, Sakai? Legal. Bom, o MaaS, mobilidade como serviço, ele vem até do SaaS, o serviço, o software como serviço, né, que são características de estar em nuvem, você não depender de uma estrutura física, né, você ter um tipo de pricing, de pagamento pelo uso, né, então, e o resto pode ser compartilhado, os custos e despesas podem ser compartilhados. A mobilidade como serviço, eu tenho escrito alguns artigos para poder deixar isso claro e separar em 4 pilares. Né? O pilar dos acordos, o pilar do atendimento, o pilar da tecnologia que é utilizada e o pilar do suporte. Né? Então, esses quatro pontos, ele vai mostrar como olhar separadamente, porque se não segregar como uma solução de mobilidade entrega cada um desses fatores, às vezes você faz com que a solução não chegue no cliente. Né? Às vezes você tem o atendimento, o cliente tem o atendimento que você precisa, mas o pagamento dele não é faturado, é por cartão. Né? Às vezes você tem uma empresa que tem a forma de pagamento que precisa, tem o produto, mas não tem o atendimento. Né? Não tem o suporte. Né? Ou você tem esses fatores, mas a empresa não consegue fazer um acordo. Né? Tô cansado de ver aí grandes empresas que precisam customizar um acordo no final, mas essa empresa ela é internacional e ela não mexe nas cláusulas, então não atende uma necessidade de segurança ali do país, porque os países são diferentes, né? Em questão de segurança principalmente. Agora, o empreendedor, quando ele... Primeiro, o empreendedor é um sonhador, né? É uma pessoa que vive fora da caixa, e tudo nasce de uma ideia, né? Tudo nasce de uma ideia que acaba sendo um sonho, você produtiza e monetiza. Ele deve ter sonhado com a Mobcity, com qualquer outro nome, mas com a ferramenta. Quando que você percebeu nessa jornada, falou, cara, eu acertei, é esse cara que eu vou investir meu tempo, minha energia, meus recursos. Teve isso ou isso foi sendo naturalmente desenvolvido, Sakai? Acho que são duas coisas diferentes, né? A gente dizer o quando você decidiu que ia seguir esse caminho, esse propósito, e o quando você descobriu que realmente era isso. Né? Começando de trás para frente, eu descobri que realmente a gente tinha criado algo quando eu passei a usar o meu produto. Legal. Né? Porque uma coisa é você vender e falar que as pessoas precisam de você, precisam daquele produto, né? Mas você não sentiu que aquilo está resolvendo ainda um problema. Então, quando eu comecei a deslocar trabalho usando a Mobcity, ali... Você testou? Ali foi o momento que eu fiz, inclusive, a minha tatuagem ali, que eu falei assim, agora eu entreguei, estou entregando. Mas lá atrás, acho que a resiliência de falar assim, eu nasci para servir, né? Acho que até o livro do Monge Executivo, quando eu tinha 16 anos, eu li, eu falei, é isso, eu nasci para servir. O mais difícil no caminho foi diferenciar a metodologia, porque eu tive a oportunidade de estudar numa boa escola, né? Estudando administração na USP de Ribeirão Preto, e depois eu fiz alguns módulos até de Harvard, módulo de Wharton, e tem aquela administração tradicional, mas tem uma administração que ela é pouco ainda conhecida, que é a do Lean Startup. Que você precisa eliminar egos, você precisa eliminar toda aquela estrutura, a parafernália corporativa que é importante agora. Eu estou nesse momento de implementar todas as estruturas que eu estudei, mas durante 8, 9 anos você descobrir como o produto vai funcionar, né? O trabalho de eliminar o risco, né? Tem uma frase que eu gosto bastante que é quando
quando o gelo é fino, o segredo é a velocidade. Então você não pode ficar Tinha ouvido, né? parando, né, com coisas que são desnecessárias. Você é jovem, né? Alcançou sucesso e continua nessa jornada aí, jovem, com bastante responsabilidade nessa carreira, como presidente, como cofundador, vários pratinhos que você tem que controlar, ainda que você tenha equipe, eu sei que você tem estrutura, o Fábio que é um grande amigo, que já esteve aqui conosco também, que inclusive viabilizou esse nosso encontro, né? Como é que você lida aí com essa responsabilidade que você tem de liderar a equipe, de liderar essa grande empresa? Eu sinto que eu sou talvez um megafone, mas que precisa segurar algumas coisas de cultura ali, né? As pessoas, e eu aproveito até esse espaço para agradecer meus sócios, os colaboradores, a minha família, os meus investidores. Tem pessoas muito boas para cada fase, né? Eu acho que uma das minhas características por amar a gente, eu gosto muito de ouvir. E aí eu sugo, eu vou, né? Daqui a pouco a gente vai sentar ali, eu vou ouvir coisas que eu vou usar isso com as outras pessoas. Então acho que isso eu faço muito sorrateiramente, né? Eu falo assim, eu sou malandro em usar as pessoas e usar as pessoas boas. Então eu sinto que a minha responsabilidade, muita gente boa me ajudou. Então eu tenho a responsabilidade de devolver para o mundo e devolver da melhor forma possível. Para uma empresa hoje que tem interesse na Mobcity, né? O que há de promessa como entrega de custo-benefício, Sakai? Bom, a gente já tem os carros-chefes, que é ter o aplicativo centralizado, né? Com mobilidade, aplicativos de mobilidade, todas as cooperativas no Brasil, ter vans. A gente agora está olhando para inovar em se conectar mais com sistemas de viagens, conectar o fretado, né? Estamos investindo mais em cibersegurança, que isso tem sido cada vez mais necessário, mas principalmente investir em usabilidade, né? O aplicativo tem que ser delicioso, todo aplicativo tem que ser delicioso, né? E a partir do ano que vem a gente já começa a olhar também para novos mercados, porque hoje nós atendemos grandes empresas, maiores empresas do mercado, né? O nosso portfólio e grupos institucionais, né? Sistema S, Sebrae, tudo mais. E agora a gente vai começar a olhar para empresas menores, para profissionais autônomos, né? E aí talvez no final do ano que vem já tenha um produtinho aí B2C, vamos dizer assim. Empreendedor, por natureza, é inquieto, né? Ainda que tenha um caminho já trilhado, ele está sempre antenado e sempre gerando novos insights, sonhador por natureza, olhando para o futuro, né? O que está aí na sua cachola, aí, o que você tem no seu radar, para a própria Mobcity, outros projetos, o que você pode compartilhar conosco, Sakai? Acho que como projetos é a expansão, né, do nosso mercado de trabalho, do nosso público-alvo, né, que eu comentei. Então, começar a atuar com empresas menores, chegar até o consumidor final, que não seja empresa também. Então, esses são objetivos principais aí, né? Prazerzaço, sucesso para você, parabéns pelo projeto, viu? Obrigado pela oportunidade. Obrigado, telespectador, pela tua audiência, obrigado por esse encontro semanal que nós temos na Prime. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.